Paz do Senhor, igreja. Menino bonito, né? Você me estava falando aqui, cara do pai dele. Sei quem é o pai dele, não, mas ele é bonito igual o pai. Que bom que a gente está aqui hoje. E vamos continuar falando sobre família. Nós estamos numa série de famílias firmadas na palavra. Hoje é o nosso terceiro encontro sobre esse tema. E o tema de hoje, ele é muito forte, porque é o alicerce, é a base de toda a família. Aliás, não só da família. O tema de hoje é a base de todo cristão, porque nós vamos falar sobre a verdade. E o próprio Cristo, ele se identificou com a verdade quando ele disse: eu sou o caminho e eu sou o caminho. Então Cristo estava falando: eu sou a verdade. E é dessa verdade que nós vamos falar hoje. A verdade em grego é chamado de ateleia. Ateleia, aquilo que não está escondido. Não está escondido. Aquilo que está às claras, como é no latim veritar. Veritar, aquilo que você pode ver e pegar o que é real. E a verdade, ela é simbolizada em muitos países, inclusive na Grécia, por uma mulher nua. Ela é simbolizada por uma mulher nua, sem roupa. Não para se escandalizar, mas para dizer que a verdade não tem maquiagem, não tem nada escondido por detrás dela. A verdade, ela vem antes de qualquer coisa. Antes de você formar uma família, deve vir com a verdade. Quantas meninas já caíram no conto de marmanjo? Ela pensava que era uma coisa, minha esposa costuma falar assim, é propaganda enganosa. É propaganda enganosa. Porque não houve verdade no começo. E se não há verdade no começo, isso vai levar para um final trágico. Trágico. Porque aos poucos a mentira vai perdendo a sua roupa. Aos poucos ela vai perdendo a sua roupa, até o ponto de aparecer a verdade nua e crua, como costumamos falar. O texto que nós vamos ver hoje está em Efésios 6,14. Efésios 6,14, que diz: estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Pode passar o próximo slide onde tem o versículo? Não, antes. Esse. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Quando falamos em cingir os lombos, quer dizer colocar o cinto, colocar o cinturão, cinturão da verdade, porque é o cinturão que segura toda a vestimenta. Sem o cinturão, não tem como sustentar a espada, não tem como segurar o peitoral, não tem como segurar nada. Sem a verdade, nada se firma, tudo vai ao chão. É o cinturão que segura tudo isso, é o cinturão que amarra. E não é à toa que, ao escrever a igreja de Éfeso, Paulo compara a verdade com o cinturão. Cingir os lombos com o cinturão da verdade. Nada pode ficar oculto na família, no trabalho, aonde quer que você esteja. A verdade tem que prevalecer, mesmo que doa. Ela precisa
prevalecer. Muitas coisas nós temos vivido tentando ocultar a verdade, meias verdades. Aliás, esse termo ainda nós falamos errado, não existe meias verdades, existe meias, sem i, meias verdade quer dizer meia culpa, minha verdade. E aí quando eu falo que é meia verdade, que é a minha verdade, você tem uma verdade, você tem outra verdade, você tem outra verdade. Cada um tem a sua verdade. Mas quando não se tem referência, a sua verdade passa a prevalecer em cima da verdade de outros, e a casa, a família vira uma grande confusão. Porque falta referência, falta alicerce. Qual é o firme fundamento que o cristão deve se firmar, se construir? Em cima da palavra de Jesus, que Ele é a verdade única, e não a minha verdade, e não a sua verdade, mas a verdade que Ele nos ensinou. Ele é o nosso pilar, Ele é a nossa referência. E quando nós construímos algo sem referência, vira bagunça. Cada um tem a sua verdade. Já viu uma casa desse jeito? Que todo mundo tem razão? Olha que confusão. Todo mundo tem razão na casa. Pronto, acabou. Todo mundo tem razão. Mas preste atenção. O que nós estamos vendo ultimamente é que o mundo está se construindo, ou querendo que nós aceitemos que cada um tem a sua verdade. Eles não querem que tenhamos uma referência. E quando nós colocamos que a nossa referência é a palavra de Deus, somos chamados de fundamentalistas. Somos cancelados. Você já viu um ator da Globo aí que está sendo cancelado simplesmente porque disse que homem tem que ser homem? Uai, homem tem que ser homem. O cara falou isso, está cancelado. Mas é isso que Satanás quer: criar confusão dentro da família, pela falta da verdade, pela falta de referência. Pode passar o próximo slide. A verdade expõe as mentiras que destroem o lar. Quantas mentiras têm entrado sorrateiramente em nossos lares, disfarçadas de é normal, tem nada a ver. E menino, você ainda está nesse mundo? Esse tem do passado. Tem nada a ver, negócio de Bíblia. Quando eu era pequeno, lá em Braço do Rio, em Barbacena, lá em Braço do Rio, nós morávamos de frente do alto-falante da igreja Assembleia de Deus. Era naquele tempo, tinha aqueles alto-falantes desse tamanho assim, virado, entrava na cozinha da gente e saía na sala. Minha sona está aqui, foi criada no mesmo lugar que eu. O som da igreja, quer queira, quer não queira, a gente tinha que assistir o culto todo domingo de manhã. Aquilo entrava na cozinha, que a nossa cozinha ficava de frente para a igreja, e como nossa casa era comprida, saía lá na sala. Então não tinha jeito, todos os cômodos da casa, você assistia o culto da igreja Assembleia de Deus. E nós éramos católicos. Tinha um cantor, eu não vou lembrar o nome dele, não vou, talvez o pastor Romildo lembre, que ele cantava assim, ó: cuidado meu irmão, cuidado meu amigo, não deixe essa moléstia atingir seu coração. Cuidado meu irmão, não troque Jesus Cristo por uma televisão. Olha, naquele tempo já tinham medo, já falaram o nome lá, Adilson Gigante, né? Lembrou? Então não só eu que sou velho aqui, não. Adilson Gigante, ele cantava esse hino, e lá em casa, gente, a gente metia o pau nele, porque nós tínhamos, mas não gostava da televisão. Pensa no trenzinho bom, assistir os desenhos, assistir a novela, os filmes, não tem nada a fazer, assistir televisão. Sorrateiramente as coisas vão entrando na nossa casa. Hoje a televisão é normal.
o governo distribui antena parabólica de graça para quem tem Bolsa Família. Normal. Estou falando que a televisão, cada um tem a sua, cada um do jeito que quiser. Mas já naquela época, haviam profetas que já, cuidado com esse trem. Olha o que você põe dentro de casa, olha o que você assiste, olha o que você mostra para os seus filhos. Sorrateiramente isso vai entrando na nossa casa. E hoje normalizou. Mulher beijando mulher na televisão, nas novelas, homem beijando homem, cena de sexo explícito nas novelas. Está tudo certo. Está tudo certo, tudo normal. Percebe que quando Satanás quer atacar, ele não vem chifrudo com pé de boi e feioso, não. Ele vem sorrateiramente, bonito, bem vestido, bem trajado, simpático. A intenção dele não é te espantar. A intenção dele é te levar para o inferno. E quem quer pegar galinha não fala show. Ele vem sorrateiramente. E nós fomos nos contaminando, dia após dia, achando que isso tudo era normal. Não tem problema. É só dessa vez. Isso é normal hoje em dia. Não é tão grave assim. Todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Todo mundo faz. Já dizia minha mãe, mas você não é todo mundo. Isso foi se transformando, foi gerando, foi dando frutos. Porque o mal, quando ele entra, ele se reproduz. Ele dá fruto. O mal, ele entra como uma semente e vai crescendo, crescendo, crescendo e se reproduz. E depois nós temos que pagar o preço, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E dentro da família, quando não impomos limites, quando não impomos a verdade do que nós queremos para a nossa família, ela fica vulnerável aos ensinamentos que não estão embasados no alicerce principal, que é a palavra de Deus. Nós deixamos escapar a oportunidade de não deixar procriar o mal dentro da nossa casa, pela falta da verdade, pela omissão da verdade, ou achar que é natural, mentirinha, comprar escondido do marido, gastar escondido da mulher, pequenas traições pelo zap, os pecadinhos escondidos que ninguém sabe, oculta as coisas, não tem nada a ver, besteira, todo mundo faz isso, bobagem, todo mundo vê esse trem. E a cada dia as famílias estão sendo contaminadas. E quando chega a vez do mal agir, é tarde demais. O mal já cresceu, já se reproduziu e já deu fruto. É impossível voltar atrás, é impossível retroceder depois que uma família cai nas garras inflamáveis do diabo. Jesus já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Charles Spurgeon já dizia: a verdade não precisa de defesa, basta soltá-la como um leão. A verdade não precisa de defesa, é só soltar. Essas frases parecem inofensivas, mas são perigosas. Elas abrem brechas para práticas e atitudes e valores que corroem a identidade da família. Satanás não chega com cara de demônio. Ele chega com aparência de contemporâneo, compreensível, descolado. A mentira traz consigo uma falsa paz,
um conforto temporário que mascara grandes problemas, mas a verdade, ainda que doa, expõe o que precisa ser tratado. A verdade nos faz encarar o vício que está escondido, a infidelidade que está sendo justificada, a mágoa que está sendo ignorada, a negligência espiritual que está sendo normalizada. Ah, mas hoje eu não quero ir para o culto não. Ah, tem problema não, domingo que vem a gente vai. Ah, hoje eu vou almoçar, comer de qualquer jeito, ignorando, não vou agradecer a Deus pelo alimento de hoje. Já pensou uma família que não tem os seus laços firmados na comunhão com o Pai, que faz da sua mesa um campo de batalha, ao invés de fazê-la um local sagrado, ao invés de fazer a sua mesa um altar, faz um campo de batalha? Famílias que não conseguem comer junto. Eu estou falando de comer mesmo, comida, um almoço, sentar, pai, mãe, filhos, para almoçar, sem haver uma briga, uma confusão. Uma família que senta junto e ora antes de almoçar. Eu não sei se minha família já percebeu. Eu nunca sentei numa mesa para almoçar sem camisa. Nunca. Nunca. Eu sentei numa mesa para almoçar sem camisa. Reverência. Eu espero que meu filho tenha percebido isso. Minha esposa acho que já percebeu. Reverência, sinal de respeito. Agradecer a Deus todas as coisas que Ele tem nos dado. Segundo slide. A verdade define a identidade da família. Em um mundo que tenta definir para nós quem somos, pelo que temos, pelo que vestimos, pelo que alcançamos, muitas famílias vivem uma crise de identidade. A família só é perfeita se ela for rica, se ela tiver dinheiro, se ela tiver um carro bom. O mundo fala para você que você precisa prosperar. Eu não estou dizendo que a gente não tem que prosperar, não. Nós precisamos ter o melhor dessa terra, porque essa é a promessa de Deus. Mas a nossa fé, ela não se baseia nas coisas que nós vemos e pegamos e colocamos à mão. A nossa fé se baseia nas coisas que nós não vemos, nas coisas que nós não pegamos. A nossa fé se baseia naquele que teve coragem de dar a vida para nos levar para o céu e está preparando morada para nós. É ali que baseia a nossa fé, porque o que nós construímos aqui vai ficar aqui. Caixão não tem gaveta, é para isso mesmo, para não levar nada. A única coisa que vai na gaveta do caixão é o nosso corpo, que daqui a pouco você abre lá, não tem mais nada, só uma caveira, que tem mais bonito do mundo, e é cada caveira bonita. Não é no que você tem que você vai ser medido, é no que você é naquilo que você acredita, é naquilo que você dedicou a sua vida, naquilo que você tem crido até hoje. Famílias que não sabem quem são em Deus tornam-se refém das expectativas alheias, da moda moral, da pressão social, vivem buscando aprovação onde nunca serão contempladas e aceitas. Mas a verdade das Escrituras nos declara: somos feitos imagem e semelhança de Deus. Não é do influenciador digital, não. Não é do galã da novela, não. Não é do milionário, não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Essa é a minha referência, esse é o meu alicerce. É Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Somos chamados para ser santos. Nós somos chamados à santidade. Eu escrevi um louvor outro dia e me apareceu uma frase que eu não sei de onde que eu tirei, eu estou até encafifado para saber de onde eu tirei essa frase. Santidade não se discute com a multidão. Eu acho que eu ouvi isso em algum lugar e coloquei lá numa música minha. Santidade não se discute com a multidão.
não se discute. Santidade é uma coisa que você tem que ter como caráter. É uma coisa que o cristão deve carregar como sua própria identidade. E não pode ser negociada. Não está à venda. Você não consegue comprar, não consegue barganhar a santidade. Deus já te deu a santidade. Você é chamado à santidade, mas não tem barganha, tem entrega. Você só vai ser santo se você se entregar. Só vamos alcançar o nível de santidade se nós realmente entendermos quem é Deus na nossa vida. Qual a posição que Ele está na sua prateleira? Está em primeiro, segundo, terceiro lugar? Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Somos um povo escolhido, sacerdócio real, nação santa. Você acha mesmo? Você acha mesmo? Eu estou falando para os santos, que você veio para a igreja hoje, no final de domingo, porque você quis vir ver um pregador? Ou cantar uns louvores? Você acha mesmo que você veio aqui para isso? Porque se você acha isso, você perdeu a viagem. Você vai voltar do mesmo jeito que entrou. Mas se você foi chamado para a santidade, você hoje sai daqui diferente da maneira que você entrou. Se você entendeu que você veio aqui, trago pela mão do próprio Espírito Santo de Deus, você vai ter a sua vida transformada. A partir de agora, você vai ter a sua vida transformada. Epa, eu não vim aqui para assistir um louvor, eu não vim aqui para assistir um pregador, eu vim aqui para me entregar para o meu Criador. Se você entendeu isso, sua vida já começa a mudar agora. Agora. A verdade já começa a entrar em você agora. E não é porque eu estou falando, não. É porque o Espírito Santo de Deus fala isso. O Espírito de Deus manda falar com você. Compreenda que você está aqui para ouvir aquilo que papai mandou falar. Precisamos compreender que tudo há um propósito, tudo há um chamado. Papai está doidinho de vontade de salvar a sua alma e te levar para o céu. Papai está aqui doidinho de vontade de pegar os seus problemas para Ele. Seus problemas são... Está com problema na família, meu filho? Tem alguma coisinha escondida aí na sua família? A verdade é o melhor caminho. Confessa. Confessa. Fica mais fácil de perdoar quando tem verdade. Aonde tem verdade, o perdão é mais fácil. É mais tranquilo. Dói, dói. Pisou na bola, pisou. Mas onde tem verdade é mais fácil perdoar. Não mente para o seu cônjuge, não. Não esconde nada dele, não. Porque quando for descoberto, vai ser pior. Não tem mais jeito. Casamentos estão sendo desfeitos por falta de verdade, por falta de perdão, por falta de diálogo. Nossa família pertence a Cristo e ao seu reino. A quem nós estamos ouvindo mais? Quanto tempo nós nos dedicamos à palavra de Deus? Quanto tempo nós nos dedicamos à Netflix? Quanto tempo nós nos dedicamos àquilo que... Até o trabalho. Tem gente tão atarefada com o trabalho que esquece de Deus. Qual é o seu fundamento? Qual é o firme fundamento? Eu sei, gente, que essa palavra é pesada. Talvez vocês nem esperavam que hoje ia tomar tanta correada, né? Mas é para construir um mundo de paz. Nós estamos sendo atacados 24 horas por dia. O demônio não dorme. 24 horas por dia as nossas famílias estão sendo atacadas, sem trégua.
Pensa numa guerra sem trégua, 24 horas, é luta, é batalha. Você tem que escolher qual lado você vai ajudar nessa batalha. Os anjos estão brigando por causa de você. Demônio querendo entrar na sua casa e os anjos espantando, mas você abre porta, brecha. Eu abro porta, abro uma brecha. Quem vai ganhar essa batalha? Precisamos mostrar qual é a identidade da nossa família. Precisamos mostrar para o mundo espiritual, para o céu e para o inferno, a quem pertence a nossa família. Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Fazer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ponto final. Não tem para Satanás aqui não. Quando a verdade de Deus define a nossa identidade, nosso valor não vem do sucesso, mas da filiação. Eu sou filho. Nossa segurança não vem da conta bancária, mas da aliança com Deus. Nossa missão não é impressionar o mundo, mas representar o céu aqui na terra. É forte. Eu não preciso impressionar o mundo. Já tem mais gente que impressiona do que eu, os artistas bonitos aí. Eu só preciso apresentar Deus para esse mundo. Eu só preciso apresentar que Cristo cura, salva e liberta. Eu só preciso apresentar que eu e minha família serviremos ao Senhor. É isso. Essa é a maior recompensa não está aqui na terra. E esquece. A maior recompensa está nas mãos do Pai. Está lá com Ele. E é para lá que eu quero ir. E eu quero chegar nesse dia e ver a carinha de todos vocês lá também. Do lado de papai. A verdade, custe o que custar. Terceiro, isso. A verdade gera integridade, alinhamento entre o que falamos e o que vivemos. Você já pensou eu falar um bocado de coisa bonita aqui e chegar lá em casa, eu pegar minha mulher e dar uma surra nela? Se bem que eu acho que eu não aguento com ela na mão não. O bicho é forte. Ela levanta cedo, faz malhação. Eu já estou velho. Mas você já pensou eu falar uma coisa, pregar uma coisa e fazer outra? De vez em quando ela me cobra, ela de João Miguel. Você fala isso lá, mas aqui é mesmo. É mesmo. E eu tenho que reconhecer. É verdade. Mas a vida em santidade, ela tem que ser medida não só em público. A vida em santidade, ela tem que ser medida quando eu estou sozinho com o papai. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando eu olho para o meu espelho, pensa numa guerra, é você confessar experimenta fazer isso em casa, como eu já fiz. Hoje eu faço com mais tranquilidade, mas experimenta. Antigamente eu tinha cada pecadinho escondido que eu tinha até vergonha. Hoje eu já posso chegar e falar. Mas experimenta no seu banheiro aquele espelho grande que você tem pendurado lá, que você escova os dentes. Ô cidadão, quero conversar com você hoje. Você viu aquela cabecinha que você fez lá? Experimenta fazer isso. Mas assim, coração aberto, disposto a tomar lambada nas costas, disposto a tomar correada. Experimenta falar com você mesmo. Porque está aqui no púlpito bonitão. O senhor tem um terno novo hoje, é para você ver. Aqui é fácil. Cuidado para que o que a gente fala em público não virar hipocrisia dentro de casa para os nossos filhos, para a nossa família. Porque se a gente fala uma coisa e faz outra, nós perdemos credibilidade na nossa família, com os nossos filhos. Falta verdade. Falta verdade. Posso pisar na bola? Sou humano. Mas reconhecer, voltar atrás, fazer de novo bem feito. Gente, o céu está cheio de pecador. Vocês vão ver um monte de pecador do céu, mas pecadores arrependidos que confessaram seus pecados, que voltaram atrás, reconheceram. Davi era o pecado que Davi fez era para pegar ele e matar. E Deus falou: vou te matar.
Só que quando Deus viu o coração dele, ele se arrependeu. Não vou matar você não, mas seu filho vai. O salário do pecado é a morte, não tem jeito. Cuidado para o que fazemos em público não ser um revés dentro de casa, fazer o contrário dentro de casa. Isso vira hipocrisia e cria falta de credibilidade, e vai deixar seu filho, sua filha vulnerável para que o mundo a doutrine. Se meu pai está mentindo, sinal que fulano lá está, o influencer está certo. Olha o que está entrando nas nossas casas. Aqui no Espírito Santo fizeram uma lei aonde permitia que os pais escolhessem se os filhos podiam ou não assistir uma aula de identidade de gênero. Quem viu isso aí? Criaram a lei, foi aprovada aqui no Espírito Santo. Então eu tenho um filho de 13 anos, se vai ter uma aula sobre identidade de gênero, eu não quero que ele veja isso, eu ensino ele sem em casa. Então eu tinha o meu direito de não deixá-lo assistir aquela aula. Sabe o que aconteceu? Um partido criado por Satanás. Eu não tenho medo de falar isso, nem de ser preso por causa disso. Esses partidos que defendem aborto, união homossexual, que defende matança de criança, foi criado por Satanás. Não tenho medo de falar isso não. Um partido criado por Satanás foi no Congresso, no STF, e derrubou a lei. Então hoje eu sou obrigado a deixar meu filho assistir essas aulas. Só que aqui não, Pica-Pau. Aqui não. Aqui não. Na minha casa quem manda sou eu. Aqui não. Ah, mas contra a lei vai... Deixa eu perder. Aqui não. Ninguém vai fazer a cabeça do meu filho. Mas quantos de nós estamos tomando conta disso? E estamos aceitando isso como a verdade, como nossa base de sustentação? É essa a base que nós queremos para nossas famílias? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Identidade da família, criar essa identidade, criar esse vínculo, é um pilar básico, é a sustentação básica de toda a família. Alguns pontos que devemos deixar bem marcado. Jesus foi enfático lá em Mateus 5,37. Seja seu sim, sim, e seu não, não. Sim, sim, não, não. Se passar disso aqui é coisa do cão. Já até rimou. Sim, sim, não, não. Eu quero, eu não quero. Pronto, acabou. Integridade é pedir perdão quando erramos, honrar compromisso dentro e fora de casa. Você já pensou um pai veaco? O que ele está ensinando para o filho dele ser? Compra e não paga, cobrador batendo na porta. Eu estou falando de situações onde a pessoa passa por aperto. Isso é o extremo, são exceções. Deu problema, perdeu o emprego, acontece. Ainda mais no Brasil do jeito que está. Mas o cara que é contumaz, que é acostumado a comprar fiado e não pagar, e o filho aprendendo, a família convivendo com isso. Falta a verdade, promete uma coisa e não faz. Já pensou? Como essa criança vai crescer achando que aquilo está certo? E vai embora. Tratar uns aos outros com respeito, mesmo quando ninguém está vendo. Eu vou contar um negócio para vocês aqui, que serve de exemplo. Eu e essa mulher que vocês estão vendo aqui, ela não gosta que eu cito ela não. Nós nunca nos ofendemos com palavras ofensivas. Nunca. Eu nunca xinguei ela, você é isso, e ela, você é aquilo também. Nunca. Nunca. E meu filho, a testemunha, está com 13 anos. Nunca falando palavra torpe um para o outro. Já ficamos bicudo com o outro? Já. Ela é diferente de mim, eu sou diferente dela, às vezes fica bicudinho. Mas nunca fomos dormir brigados. Nunca. E se Deus quiser, até
Jesus Cristo levar ela, vai ser desse jeito. Vocês riram de quê? É que eu estou mais velho, quase 10 anos mais velho que ela. Mas por quê? Tem companheirismo, tem reciprocidade, tem confiança. Quando pisa na bola, reconhece. É assim que a gente tem que ser levado. Verdade em primeiro lugar. Eu não teria moral de estar falando aqui em cima o que eu estou falando, se eu não vivesse isso em casa. Não teria moral nenhuma. Ela poderia levantar lá e falar: você está mentindo. Eu tinha que descer aqui com o rabinho no meio das pernas. Temos falhas. Nós temos momentos de estresse. Tem momentos. Mas o principal nós temos a verdade. Ela comigo e eu com ela. Verdade. Essa integridade atrai a presença de Deus, pois o Senhor habita onde há verdade no íntimo. Está lá em Salmos 51:6. Verdade atrai a presença de Deus. Ele habita no meio da verdade. Ele se retira onde tem a mentira, porque não tem, gente, não há união entre a luz e as trevas. Não há. Satanás é o pai da mentira. Como que Deus vai conviver com a mentira? Não há união entre a luz e as trevas. Não pode haver. A mentirinha escondida vai destruir seu casamento. Cuidado. A mentirinha escondida vai afastar você dos seus filhos. Vai tirar você da presença de Deus. O não tem nada a ver. Vai fazer você desviar por caminhos que não é o caminho que leva ao céu. Quarto, estamos acabando, né? Quarto ponto: restaurando os pilares da verdade no lar. Deus está chamando as famílias de volta ao fundamento. Isso requer decisão, coragem, ação. Restaurar a palavra no centro da casa, não como um ritual, mas como referência. A palavra de Deus no centro da casa como referência. Outro dia minha esposa me cobrou: está tendo os cultos familiares e nós não estamos fazendo aqui em casa. Não estamos mesmo não. Devíamos estar, para dar exemplo. Já estou confessando aqui no púlpito. Estou errado. Estamos errados. E eu sou cobrado: você é o sacerdote da casa. É verdade, sou mesmo. E precisamos ajustar. Coloque a palavra de Deus no centro das atenções da sua casa. Se não tem nada para fazer, coloque um louvor para tocar. Coloque um louvor para tocar. O diabo não gosta de ouvir louvor não, viu? Ele corre. Está com problema? Palavra de Deus. Bota ela no centro da sua vida, no centro da sua casa. Não substitui por outras coisas. Restaura a palavra de Deus. Lê a Bíblia juntos, conversar sobre ela, orar com a palavra de Deus. Permitir que as Escrituras dirijam decisões, moldem relacionamentos, corrijam os rumos a seguir. A palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Precisamos ter a palavra de Deus conosco. Orar, refletir a palavra, falar dela, não só em casa, mas aonde tiver oportunidade. Dê uma brechinha, fala da palavra de Deus. Fala da palavra de Deus. Talvez uma palavra sua pode converter uma alma aí no seu trabalho. Uma palavrinha que você deu para um irmão, até um abraço e um Deus te abençoe, pode tirar uma pessoa da depressão. Jesus te ama. Olha só. Ao invés de ficar no zap, manda uma mensagem. Manda uma mensagem. Jesus te ama. Jesus te quer de volta. Lá na minha igreja tem uma cadeira vazia com o seu nome. Olha só.
Seu nome está escrito nela, no mundo espiritual, mas está. Restaura a palavra de Deus. Restaurar a verdade nos relacionamentos. Criar um ambiente seguro, onde se possa falar a verdade em amor. Às vezes, muita gente não gosta de ouvir a verdade. Vocês já viram muito essa frase? Fulano não gosta de ouvir a verdade. Mas a verdade sua ou dele? Verdade de quem você está falando aí? A verdade tem que ser da palavra. Tem que ser aquilo que Deus manda falar. Então, antes de você jogar a sua verdade na cara de alguém, para, ore, reflita, respira, para você falar sobre o que Deus manda, e não a sua verdade. Que é muito fácil a gente bater nos outros com a nossa verdade, se eu estiver errado. Sou falho, mas a palavra de Deus, ela não falha. Busca inspiração, busca a presença do Espírito Santo, busca intimidade, joelho no chão. A maior arma que nós temos são os nossos joelhos. Abandonar as máscaras, ser real, transparente. Aqui, meu amigo, aquilo que eu falei do espelho. Para botar uma máscara e vir aqui é muito fácil. Sair na rua com pose de bonitão é muito fácil. Eu quero ver você usar máscara você sozinho. O que você faz no seu secreto? O que eu estou fazendo no meu secreto quando não tem ninguém me olhando? Para onde eu estou canalizando os meus pensamentos? É fácil eu vir aqui, estou gastando a minha vida diante do seu altar, quando sai daqui está nada. Estou gastando com trabalho. Eu estou gastando vendo o zap aí, isso aí. E Deus fica por último. Até fácil, mas na hora de dormir, na hora de levantar. Autenticidade perante a Cristo. Ele está vendo. Eu estou falando aqui, mas o Pai está vendo lá de cima. Enfrentar conflitos com honestidades e não com evasivas. Pisou na bola, o varão. Pisou na bola. Reconhece. Peça perdão. Pisou na bola, varoa. Pegou o cartão do marido e gastou sem falar nada com ele. Se bem que eu não tenho esse problema lá em casa. Mas tem gente que tem. Eu já vi gente brigar por coisa bem menor do que isso. Pisou na bola, reconheça. Volta atrás. A varoa hoje amanheceu daquele jeito, daqueles dias. Está brigando com Deus e o mundo dele diz: rapaz, a coisa mais certa, afasta da aparência do mal, sai de perto. Caça confusão não. Sai de perto. Deixa passar que Satanás vai embora ali, espanta, depois fica nas boas. Não tenta encarar esse trem não. Mas tenha honestidade. Honestidade no que faz. Assuma a verdade com identidade familiar. Falar e viver a partir de nós somos de Cristo. Rejeita os padrões que conduzem os valores do reino. Estão querendo implantar padrões na nossa casa. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, isso aqui está dado, O padrão que eu tenho que seguir é aquilo que meu Deus mandou. Não é o que fulano está fazendo lá não. Não são as modas que estão inventando por aí não. Não é não. Lembra que eu cantei aqui no começo? Cuidado, meu irmão, não troque Jesus Cristo por uma televisão. Agora é trocar pela internet, pela inteligência artificial. É tanto capeta que inventaram. E a gente está fundado no meio deles ali, está nem aí. Tá até gostando. Tá bom que está danado. Mas a conta vem. A conta vem. Cuidado com o padrão que a gente usa na casa da gente. Celebrar a verdade, ainda que custe ser diferente. Martin Luther King, pastor Martin Luther King, ele disse uma frase que diz o seguinte: a paz, se possível, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A paz, se possível, teremos paz, mas a verdade a qualquer
preço, a qualquer custo. Primeiro a verdade. A verdade vai nos conduzir para perto do Pai. A verdade, ela vai nos levar a relacionamentos íntimos com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando ele assumir a sua causa, ele vai transformar a sua vida. Você veio aqui hoje, trago pelas mãos, pelo Espírito Santo de Deus. Ele te trouxe aqui hoje. Você não veio aqui à toa. Você pode até ter vindo aqui para cá com má vontade. Mas não quero ir. Mas foi o Espírito Santo que te trouxe. Senão, Deus não deixava você nem entrar naquela porta. Dali mesmo aparecia um enviado de Satanás para te levar. Mas você veio. Você resistiu. Você está aqui. E você está aqui para ter a sua vida restaurada. Você está aqui para ter o seu casamento restaurado. Você está aqui hoje para restaurar a aliança com seus filhos, com a sua esposa, com seus pais. Você está aqui hoje porque você acredita que a verdade vai prevalecer no seu lar. Você está aqui hoje porque o Pai mandou que você viesse aqui hoje. E por último, tem uma história de um homem que comprou uma casa muito bonita, bem pintada, o sonho da vida daquele homem. Pensa numa casa. Com o tempo ele percebeu algumas rachaduras na parede. Começou a aparecer umas rachaduras na parede. Isso aqui nas casas vizinhanças tudo tem isso também. Isso tem nada a ver não. Tem. As rachaduras foram aumentando. E o homem, mas isso aqui não vai dar problema não, depois eu faço um reboco aqui e pinto outra vez. Em pouco tempo a casa desabou, uma parte dela. Quando chamaram o engenheiro para ver, aquela casa tinha sido construída em cima de um terreno instável. E todas aquelas casas daquele quarteirão estavam comprometidas. Todas as casas daquele local teriam que ser demolidas. Assim são algumas famílias. Foto bonita no Instagram, mensagens de amor bonita, aparência bonita, mas as paredes estão com rachaduras, sorrisos falsos. Mas dentro de casa existe falta de verdade, falta de perdão, falta de Deus. O problema nunca é superficial, sempre está no fundamento. O problema nunca é superficial, ele sempre está no fundamento. Em quem temos fundado a nossa fé. Eu queria, neste momento, para encerrar, que ficássemos de pé. Você procura seu parente, se tiver algum parente seu aqui, procura ficar próximo de alguém da sua família. Se não tiver, fica perto de alguém. Se não tiver ninguém da família, fica perto de alguém. Isso, olha um monte de família bonita. Isso. Esse momento é o momento de você orar pela sua família. Houve falta de verdade entre vocês. Confesse para Deus. Vai tocar um louvor aqui, ninguém vai escutar você confessando não, mas é necessário que você fale com o mundo espiritual. Não precisa nem de falar qual é o pecado, não, para ninguém escutar. Pode ter algum irmão fofoqueiro, quem sabe? Não tem não, né? Mas fala: pai, eu pisei na bola, eu quero pedir perdão e não vou pisar mais. Quando chegar em casa eu vou contar a verdade para minha esposa, para o meu marido. Marido, quando ela me contar a verdade eu vou perdoar. Mulher, eu vou perdoar meu marido também, porque eu quero viver em paz. Eu quero o Espírito Santo na minha casa. Eu quero o Espírito Santo governando o meu lar.
A partir de hoje, a minha casa está sob nova direção. O Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore. Ore ao Pai. E eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. E santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és. O Espírito Santo pode estar falando com você e agora sobre uma área da sua vida familiar onde a mentira tem tido espaço. Pode ser um hábito escondido, um conflito não resolvido, uma negligência espiritual, uma dupla vida. Não ignore essa convicção. O cinturão da verdade precisa ser apertado. A verdade não é apenas algo que acreditamos, é algo que nos veste, que nos sustenta, que nos define. Quem decide hoje colocar o cinturão da verdade no seu lar, quem decide hoje firmar na palavra de Deus, quem decide hoje colocar sua casa sob nova direção, quem decide hoje declarar que eu e minha família serviremos ao Senhor e somente ao Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és o meu fundamento. Eu não posso terminar esse culto sem te fazer um convite. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você que ainda não aceitou esse chamado, essa é a sua oportunidade. Você que nunca aceitou, nunca levantou a mão na igreja para aceitar Jesus como seu verdadeiro Salvador, eu estou te fazendo um convite agora. Venha até o altar, se entregue para Ele, coloque seus problemas na mão dele, tenha uma nova vida a partir de hoje. Depende da sua decisão a transformação da sua vida. Depende de um passo seu para transformar a sua vida. Você que está afastado, por algum motivo se afastou, saiu da comunhão, mas a paixão te trouxe de volta, o amor te trouxe de volta. Eu quero voltar ao altar do Senhor. Eu estou te fazendo um convite. Venha renovar a sua aliança.
Venha que nós vamos orar por você. Vamos transformar a sua vida no que está hoje, num altar preparado para o nosso Cristo. É a sua oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, mas Deus sabe. Você não veio aqui hoje à toa, você foi chamado. E quem tem ouvidos, ouça. O chamado foi para você. É intransferível. O chamado é intransferível, é para você. Você foi chamado aqui hoje. Você veio aqui hoje porque papai mandou você vir. E se você ainda não está em comunhão com Ele, dá um passo à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos resgatar o que estava perdido. Alguém? A gente insiste porque a gente quer que todo mundo vá para o céu com a gente. Mas se não tem, eu só peço a Deus que dê tempo de você ter uma nova oportunidade. Levanta assim sua mão. Que o amor do Pai, do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. E todos dizem: vamos na paz. Outra vez eu quero perder o sol.